Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo Jesus, espero que sim. Hoje, há muitas pessoas com depressão. Hoje há muitas pessoas com doenças mentais e emocionais, ainda mais infectada por epidemias do Covid. E eu me pergunto, essas pessoas estão se preocupando com a alma delas? Estas pessoas estão se preocupando com a eternidade? Se você partir hoje sem Cristo, para onde você vai? A Bíblia diz que existe a Nova Jerusalém e o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olhe para mim. Entregue a sua alma. Entregue a sua vida. Hoje, para Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade. A oportunidade de sua alma está segura e salva em Cristo Jesus. Eu agora vou compartilhar com você a segunda parte da mensagem. O anticristo, o agente de Satanás, está preparado. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar, e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 8. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que
não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os povos, e os pobres e livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Já parou para pensar nisso? Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Eu fico pensando, o anticristo vai se tornar irresistível. E adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículo 4. A grande pergunta será: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ele, o anticristo, será singular e irresistível. Toda a aparência de um inimigo invencível. O anticristo vai blasfemar contra Deus e os santos que estão no céu. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. E ainda mais, o anticristo vai blasfemar contra a igreja que estará na terra e vai perseguir e matar. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos se os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. A Bíblia diz, eu acredito, ele, o anticristo, será objeto de adoração em toda a terra. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujo nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz, e eu acredito. Como se sente agora? Ouça, a adoração ao anticristo é mesmo que a adoração a Satanás. A adoração é um tema central do livro de Apocalipse. A noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, está adorando ao Senhor, a seu noivo. E a igreja apóstata, a igreja do anticristo e de Satanás, está adorando o grande dragão vermelho. O mundo está ensaiando essa adoração aberta ao anticristo e Satanás. O satanismo e o ocultismo estão em alta. As seitas esotéricas crescem. A nova era mundial proclama a chegada de um novo tempo em que o homem vai se curvar diante do Maitreya, o grande líder mundial. A adoração de ídolos é uma espécie de adoração
de demônios. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com demônios. O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, a Bíblia diz, e eu acredito, a necromancia é uma adoração de demônios. O grande e último plano do anticristo é levar seus súditos a adorarem a Satanás. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse será o período da grande apostasia. Esse será o tempo em que os homens não suportarão a verdade de Deus e obedecerão aos ensinos demoníacos. Você sabe, o humanismo idolátrico, o endeusamento do homem e sua consequente veneração é uma prática satânica. A adoração ao homem e a adoração a Satanás é a mesma coisa. O anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A Bíblia diz, eu acredito. Ele, o anticristo, vai se opor e se levantar contra tudo que chama Deus ou objeto de culto. Assim, e nesse sentido, agiram os imperadores romanos, que viam no culto ao imperador o elo de união e fidelidade dos súditos do império. Deixar de adorar ao imperador era infidelidade ao Estado. O anticristo também se assentará no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Ele, o anticristo, vai usurpar a honra e a glória só devida ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Você sabia? Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Ouça agora. A adoração do anticristo será universal, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos, e os pobres, e os livres, e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta, ou o número do seu nome. A Bíblia diz, eu acredito. Diz o apóstolo São João, que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Satanás vai tentar imitar Deus também nesse aspecto. A saber que Deus tem os seus selados, ele, Satanás, também selará os seus com a marca da besta.
todas as classes sociais se acotovelarão para entrar nessa igreja apóstata de Satanás, receber a marca da besta. O anticristo perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, versículo 15. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só falasse a imagem, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse será um tempo de grande tribulação, perseguição e morte. A igreja de Cristo Jesus, nesse tempo, será uma igreja mártir. Se alguém leva para cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Os crentes fiéis a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, vão vencer o diabo, o anticristo e as duas bestas, preferindo morrer apostatar. Como se sente agora? Você está ouvindo o anticristo, o agente de Satanás. Ele, o anticristo, fará posição aberta a Deus e à igreja de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículos 6 e 7. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre toda nação, tribo, povo e língua. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, o anticristo será um opositor consumado de Deus. A Bíblia diz em Daniel 7,25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. A Bíblia diz em Daniel 11,36, este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á, engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aqui está determinado será feito. A Bíblia diz, e eu acredito, proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. O apóstolo São João, o apóstolo São Paulo, diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo São João declara, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. O apóstolo São João diz, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O anticristo vai usar todas as suas armas para ridicularizar o nome de Deus. Ele vai fazer chacota com o nome do Altíssimo. O anticristo fará violenta, esmagadora oposição
contra a igreja de Cristo Jesus. Mas mediante a morte dos santos, a igreja do Filho de Deus o vencerão. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O anticristo se levantará contra a igreja de Cristo. O anticristo se levantará contra o culto e contra toda a expressão de fidelidade a Deus. Esse será mais intenso do que a grande tribulação. O anticristo será apoiado pela segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como leão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que se façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos. Faz-se-lhes que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número da besta. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. A segunda besta seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda besta é a mente de Satanás. Ela é o falso profeta. A primeira besta age no campo político e a segunda no campo religioso. O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo e vai preparar o mundo para adorá-lo. A primeira besta será conhecida pelo seu poder conquistador, pela sua força. A segunda besta será conhecida pelo seu poder sobrenatural de fazer grandes milagres. A segunda besta também usará a arma do controle para garantir a adoração da primeira besta. Você sabia? Esse será um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de violência, de monitoramento das pessoas no aspecto político, religioso e econômico. Todo regime totalitário busca controlar as pessoas e tirar delas a liberdade. A recusa na adoração à primeira besta implicará em morte. Como se sente agora? A segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Assim como a noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, a igreja recebe um selo, os adoradores da besta recebem uma marca. Então só haverá 2 igrejas sobre a terra: a igreja que adora Cristo Jesus, o Filho de Deus, e a igreja que vai adorar o anticristo, a besta Satanás. Assim como
Os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna. Os que recebem a marca da besta vão perecer eternamente no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia diz em Apocalipse 14:11: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A Santa Bíblia diz: e eu acredito com todo o meu coração. Ouça agora a manifestação do anticristo e sua presente dissimulação e futura revelação. Diz o apóstolo São Paulo que o anticristo está sendo detido por algo e por alguém. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Pense nisso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. O que é esse algo? Quem é esse alguém? A maioria dos estudiosos entende que o algo é a lei e que o alguém é aquele que faz a lei se cumprir. É por isso que o anticristo vai surgir no período de grande apostasia, quando os homens não suportarão leis, então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, o filho da perdição. Ouça agora o número de sua identificação. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da perdição, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. O anticristo, no seu cumprimento profético, forma governos anticristãos e totalitários ao longo dos séculos que perseguiam a Igreja de Cristo Jesus. Assim como o falso profeta simboliza as religiões e as filosofias falsas deste mundo que desviaram os homens de Deus para adorarem o anticristo e o grande dragão vermelho, ambas as bestas se opõem à Igreja de Cristo Jesus durante toda a dispensação. O anticristo aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários. O anticristo será uma pessoa, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Pense comigo. Os cristãos primitivos entenderam que ele era Nero. Os reformadores entenderam que ele era o Papa Romano. Estudiosos modernos disseram
que foi representado por Napoleão, Hitler, Mussolini. Seu número é 666. 7 é o número perfeito. 6 o número imperfeito. 6 é o número do homem, o número incompleto, imperfeito, o número do fracasso. O número do anticristo é fracasso, sobre fracasso, sobre fracasso, sobre fracasso. Ele incorporará a plenitude da imperfeição, a consumação da maldade, do fracasso. Ouça agora a limitação do anticristo. Foi-lhe dado uma boca para proferir blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O anticristo tem um poder limitado, visto que pode matar os santos, mas não vencê-los. Os verdadeiros crentes preferirão a morte à apostasia, vencendo assim a besta. Eles, os cristãos, a igreja de Cristo Jesus, não temem aquele que só pode matar o corpo e não a alma. O anticristo também não pode fazer nada contra Deus e contra os remidos na glória, a não ser falar mal, blasfemar, difamar. O anticristo tem um tempo limitado. Quando o seu tempo acabar, ele mesmo será lançado no lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia diz, e eu acredito, ouça agora a sua total destruição. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ele, o anticristo, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Cristo Jesus, o Filho de Deus, vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim e o lançá-lo ao inferno. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Daniel capítulo 7, versículo 26. O anticristo será lançado, no lago do fogo que arde com enxofre. Não só ele, mas o falso profeta e a besta. Cristo Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A igreja, selada por Deus, preferirá a morte, a apostasia, e assim vencerá o dragão e o anticristo e a besta. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida adorarão a Deus, e aqueles cujos nomes não estão no livro da vida vão adorar o dragão Satanás. Os fiéis a Cristo Jesus reinarão com Cristo Jesus. Os fiéis a Cristo Jesus vão adorar a Cristo Jesus por toda a eternidade. E você? Como se sente agora? A qual igreja você pertence? A igreja de Satanás, com a marca, ou a igreja do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, os selados de Deus? Se você quer participar da igreja de Cristo, em primeiro lugar, entregue sua alma para Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. E Ele, Cristo Jesus, vai salvar sua alma. Só Jesus Cristo salva. Ele, Cristo Jesus,
é a única esperança de salvação de sua alma. Venha, venha, venha para Cristo Jesus. Ele quer salvar a sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado.